Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é mobile, que é jovem, que é sustentável, que é conectado com o consumidor. Bom, nesta edição aí do Agropapo nós vamos tratar aí da temática aí de gestão no agronegócio, sucessão familiar, governança corporativa de propriedades rurais, agroindústrias e tudo mais, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber dois consultores aqui especializados da AgroFamily Office, o Roberto Mendonça e o Paulo Colaferro. Satisfação contar com vocês aqui, meus caros. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, tudo bem? Muito bom. Bom, para a gente começar justamente, eu queria que vocês pudessem pontuar e traçar um breve perfil aí de quem que é a AgroFamily Office, como é que nasceu essa iniciativa, enfim, qual que é a proposta aí da empresa aí, enfim, vamos dizer assim, de colegiado aí de consultores especializados no agronegócio. Começo eu? Pode falar. A AgroFamily Office nasceu voltado para toda essa parte de transição de governança e sucessão familiar. Certo. Para atender as empresas familiares do agro e tentar ajudar da porteira para fora. Porque o que a gente tem visto é que hoje, da porteira para dentro, o agro está muito avançado. A tecnologia entrou para valer mesmo. Sim. A gente, hoje, você fala do Tesla como veículo autônomo, no agro já está há 5 anos. Não é novidade, já é padrão. É padrão, eles andaram muito bem. Você tem análise de solo por satélite, tem várias tecnologias hoje que estão acima do mercado global. Sim, sim. Agora, aplicativos, né, enfim, então, um setor altamente digitalizado. Muito, muito. O que a gente tem visto é isso. Na produtividade, na produção, nós estamos acima do mercado global. Agora, da porteira para fora, a gente precisa igualar. Então, você precisa usar as mesmas técnicas de governança, você precisa ter a estruturação e a organização para competir com o mundo global. Você daqui a pouco tem uma discussão aí muito grande se vai abrir para estrangeiro a compra de terra ou não. Você hoje é um fornecedor global, então eu acho que é muito importante você estar igualado para poder concorrer em igualdade de condições. Para se inserir nas cadeias globais de valor. Né? Então nasceu em cima disso para ajudar esse pessoal a se organizar e ficar em paridade com o mercado global. Tá. A princípio era mais focado na parte jurídica e financeira. Jurídico eu faço, o Paulo faz toda a parte financeira. Depois virou uma plataforma de serviços. Correto. Porque nós fomos trazendo mais parceiros conforme a demanda foi gerando necessidade. Então hoje nós temos ferramentas de gestão para auxílio na gestão. Você tem um aplicativo que você controla a sua fazenda hoje pelo celular. O controle de estoque era uma coisa que há pouco tempo atrás era inimaginável. Tá. Você controlar quantos sacos de sal mineral você está gastando, quantos sacos de adubo você está gastando, como é que está rendimento para jogar a semente na hora de plantar e comparar o resultado de germinação de semente, de ganho de peso de gado, tudo isso hoje você tem. Então o que a gente está tentando fazer é igualar o fora da porteira com o dentro da porteira. Com o dentro da porteira. Tá. Então hoje o que a gente faz é analisar, fazer um diagnóstico do perfil do cliente, do perfil dos ativos do cliente, para ver o que a gente recomenda em termos de organização e em termos de gestão. Outra coisa que a gente faz, que eu acho que é um diferencial, é o treinamento dos herdeiros. Tá. A gente ajuda o formador do patrimônio a identificar quem vai ser na transição de poder, o herdeiro eleito. Tá. Quem vai ser e o mais CEO capaz, vamos exatamente. E tentar organizar no conselho de família quais são as atribuições de cada um. Para que não haja aquele sentimento de perda. Tá. A pessoa pode não estar no poder, mas ele é acionista. Então ele não ganha o prolabore, mas ele ganha o dividendo. Tá. E participa das decisões. Hoje em dia,
É o que a gente costuma aconselhar. Você, antes de pensar na estrutura jurídica, pensa na estrutura familiar. Tá. Então é muito importante você formar o conselho de família, para do conselho de família saírem as decisões de como a gente vai organizar. E quais são os desafios que vocês têm observado, desafios barra problemas, vamos dizer assim, nesse processo assim de modernização, de troca de controles familiares para uma gestão mais empresarial, profissional, tanto em termos econômicos, financeiros, quanto em termos jurídicos? Quais são os problemas que vocês têm identificado nesse sentido? Assim? Problemas e desafios, né? Como o Roberto bem colocou, o agro como operação, ele está muito avançado. Né? Quando a gente fala da porteira para fora, quando você olha em comparação a avaliação patrimonial e o planejamento de caixa, ainda não é feito da forma ideal. Então, a gente entende que as famílias precisam, nesse momento, entender o seu patrimônio, entender o que a sua família pode esperar desse patrimônio, até para que uma sucessão seja bem sucedida, todo mundo tem que saber o que pode esperar, né? E qual vai ser o papel de cada um no que diz respeito a patrimônio e benefício, ou seja, renda. E no que diz respeito à operação, é o planejamento do caixa mesmo. A gente vê muita dificuldade no agropecuarista, no planejamento do dia a dia, se vai usar capital próprio, se vai pegar um recurso de banco, o que é mais barato, o quanto eu preciso de capital para as minhas diversas operações, seja ela de cultivo, seja ela de pecuária, seja de novos investimentos, de reforma de pasto, de reforma agrícola, de maquinário. E onde estão esses recursos e qual o melhor caminho para você estruturar essa operação do ponto de vista financeiro do capital. Né? Então, muito é trazer essa visão empresarial da gestão do capital para a fazenda, para a operação. Né? E imagino também que devem ter situações assim, dentro de um processo de sucessão familiar, que tem alguns herdeiros que, de repente, não querem continuar no negócio. Né? Como é que é feito esse tipo de vamos dizer assim, de controle ou de aconselhamento, vamos dizer assim? Eu acho que aí é o grande desafio, respondendo à sua primeira pergunta. É você achar o ponto de equilíbrio dos objetivos de cada um dentro da família, porque é muito normal que o herdeiro forme a sua família também. Então você tem que alinhar os interesses e objetivos de maneira que cada um deles se sinta engajado e fugir até um pouco da expectativa. Engajado e acolhido, né? Engajado e acolhido, para que continue na sociedade. Porque é o que a gente sempre fala. Sociedade é um convencimento diário do sócio de continuar no grupo. Ele tem que achar aquilo um bom negócio, para ele não ter aquela expectativa de dizer, olha, se eu vender, eu vou ficar muito melhor do que dentro. E terra é uma coisa engraçada, porque você, quando analisa um imposto de renda de qualquer pessoa do agro, você vai ver um milionário em patrimônio e muitas vezes não a mesma coisa em caixa. Então, essa falta de caixa gera essas expectativas de que se eu sair, eu vou ganhar mais. Gera a expectativa de dizer, meu patrimônio não está bem alocado. E aí que o Paulo entra fazendo a análise e mostrando quais são as curvas de valorização dos ativos versus a necessidade de caixa. E criar esse equilíbrio do sujeito, criar um modelo diferente do habitual, que é, você pegou o dinheiro da safra, você investe 100%, depois fica sem dinheiro, tem que se alavancar. Você faz uma safra de pecuária, investe 100% em reposição, fica sem dinheiro para o seu dia a dia. Então, é aquele jogo de eu sou rico patrimonialmente e pobre no dia a dia. Então, você tem que achar esse ponto de equilíbrio para manter todo mundo de certa forma, contente para continuar no negócio. Voltando à tua pergunta, o que a gente vê é o seguinte, muitas vezes a pessoa tem 3, às vezes 4 filhos, às vezes 2 filhos. É natural e legítimo que os seus filhos não tenham os mesmos sonhos que você. Né?
Então, muitas vezes é natural que um filho queira seguir na atividade agropecuária e o outro talvez tenha outros interesses. O que a gente precisa perceber no processo de transição sucessória, né, porque o processo de sucessão ele não acontece no evento, né, da morte ou da transmissão do patrimônio, ele é preparado muito antes. Certo. Né? Ele é uma preparação da família para o futuro. Né? E nesse processo, muito entender o que é o objetivo, qual é a vocação, qual é o sonho de cada um dos herdeiros. Né? Se o sonho for diferente, entender como é que a gente pode ajudar para que essa pessoa seja uma pessoa bem-sucedida. Né? E ao mesmo tempo manter a operação sadia, né? Exatamente. Porque interessante é o seguinte, o sócio bem-sucedido, ele não dá problema. Né? O sócio que dá problema é o sócio que talvez não foi bem sucedido nas suas iniciativas pessoais. Se a gente percebe isso antes e tem tempo para trabalhar no processo de transição sucessória, isso acaba sendo muito eficiente no processo todo. Tá. Né? O segundo passo é entender quem eventualmente tem mais vocação para cuidar da parte administrativa, quem gosta de estar mais com o pé na terra, de estar mais na operação, e ajudar a estruturar isso. Muitas vezes o pai, a mãe, é difícil você dentro de casa achar a solução e achar o caminho. Então, um agente externo muitas vezes funciona muito bem nessa mediação e nesse suporte. Acho que esse faz muito do nosso papel. Tá. Né? Seja na parte... O terceiro dando uma opinião abalizada... Sim, porque não tem emoção. Né? Não tem emoção do pai e da mãe. Sim. Né? E muitas vezes é mostrar para o pai o seguinte, olha, seu filho não tem obrigação de querer as mesmas coisas que você quer. É legítimo que ele queira ter uma outra atividade. O importante é que a gente vamos entender como é que a gente pode apoiá-lo para que ele seja bem sucedido nessa empreitada, no sonho dele. Certamente. Né? E vocês têm observado, dentro de todo esse avanço que teve do agronegócio nos últimos 20, 25 anos, vamos dizer assim, o setor mais dinâmico da economia e tudo mais, um processo assim, em que um fenômeno assim, em que os herdeiros estão mais propensos a continuarem nos negócios agrícolas, e tal, algo que a gente não observava há 30, 40 anos. Vocês têm observado, quando assim, o agro está, de certo modo, assim, mais convidativo a essa nova geração? Eu fiquei surpreso. Minha família vem do agro dos dois lados. E eu morei no Tocantins, quando abriu o Tocantins, era Goiás ainda, quando nós chegamos lá, dividi o estado, fiquei uns 2 anos e meio abrindo fazenda lá. Depois você se sente existe uma opção meio irresistível de você vir para a cidade, porque você vai ser mais bem remunerado, ter um contato maior culturalmente falando. Hoje em dia eu sinto o movimento contrário. Tá. Eu vejo as pessoas se preparando e voltando. Porque nessa época eu via as pessoas saindo para se preparar e não voltavam nunca mais. Né? Pé na terra, jamais. Eu não quero ter a vida que meu pai teve. Hoje é o contrário. O sujeito volta cheio de orgulho. Eu quero continuar o patrimônio que meu pai formou. Tá. Então, eu acho que o grande desafio, além da gente achar o ponto de equilíbrio, é o formador do patrimônio enxergar isso e participar de todo o planejamento para fazer uma transição sem perigo de conflito e guiada por quem formou o patrimônio. Porque ele é que tem autoridade para fazer essa transição. A gente ajuda, mas a autoridade é de quem fez esse patrimônio. Certamente. Mas o que a gente vê é o seguinte, o agro no passado, ele era um negócio de paciência. Né? Ele era um negócio de amor à terra, de amor aos animais, né? Hoje o agro é dinâmico. Hoje o agronegócio é de tecnologia intensa, é uma indústria, né? Você vai numa fazenda produtiva, poxa, você tem atividade constante o dia todo, você tem planejamento, você tem negociação de compra de insumos, de venda, de elaboração de melhoramento, como é que você vai produzir mais, e você tem consultores trabalhando nas diversas áreas. Então,
isso atrai o jovem. Né? Antigamente, talvez o jovem se sentia mais atraído pela cidade, porque a dinâmica do negócio era uma dinâmica mais de amor e paciência. Hoje o agro, quem não for muito dinâmico, quem não tiver na operação o tempo todo acompanhando e buscando melhorar a safra seguinte, não vai estar competitivo daqui 2 ou 3 anos. Então isso acho que atraiu muito o jovem. Na minha opinião, o agro ficou cool para o jovem. Sim, né? ficou. Porque ele consegue usar o seu intelectual, consegue usar a sua energia, o seu empenho naquele negócio de família. Eu até recordo que eu acompanhei um evento que estava o ex-ministro Luiz Carlos Guedes Pinto, e ele falou, nesse sentido que você pontuou muito bem aí, Paulo, que o hectare mais importante de uma fazenda hoje são os 2 metros quadrados do escritório. Então é nesse sentido, né, justamente de... Essa foi a grande revolução. Então eu acho que agora a gente precisa acompanhar essa revolução na hora de se preparar estruturalmente, seja do ponto de vista legal, contábil, financeiro, ambiental e documental de todo esse ativo, para a gente fazer o apanhado e deixar um processo totalmente transparente e auditável, para que possa estar preparado se um dia vier uma aquisição, para estar preparado para fornecer globalmente, estar preparado para falar de igual para igual. Legal. Só vou dar uma paradinha aqui para fazer umas chamadinhas tradicionais do Agropapo, a gente já volta, ok? Ok. Muito bem. Você está acompanhando o Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. Se você quiser rever esta edição, é só acessar o canal oficial da AltV no YouTube ou ainda o canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter, o nosso perfil por lá é @agro_papo. Também estamos presentes no LinkedIn e o Instagram do Agropapo é @agropapo_oficial com 2 Fs. E agora quero fazer a chamada aí da Com Resultado. A Com Resultado aí é justamente a empresa especializada aí em conteúdo, comunicação, marketing digital no agronegócio. Vai aparecer aí o folder na sua telinha. Mais informações é só acessar o site aí www.comresultado.com.br. E agora eu quero fazer a chamada aí também do evento da VX Brasil, que vai ter um painel aí exclusivo sobre meio ambiente e agronegócio. Vai aparecer também o folder aí na sua telinha. O Agropapo é parceiro de mídia aí oficial do evento, que vai acontecer no final de junho na cidade de São Paulo, que vai tratar justamente de todos os desafios aí ambientais e tudo mais, envolvendo aí o agronegócio e as questões aí justamente de legislação ambiental e tudo mais. E agora também fazer a chamada aí da Farmers Brasil. A Farmers Brasil é a marca de lifestyle aí do agronegócio brasileiro, que veio com uma proposta justamente de conectar campo e cidades, com mensagens de orgulho aí do ser do agronegócio. É só acessar lá farmersbrasil.com.br. E agora eu quero mostrar as mais recentes edições aqui da Cultivar. Essa aqui é para Cultivar, uma das principais publicações impressas do agro, parceira do Agropapo. Essa aqui é a mais recente capa da Cultivar Máquinas Agrícolas. Aqui é a mais recente edição aqui da Hortaliças e Frutas. E por fim, a mais recente edição aqui da Cultivar Grandes Culturas. Mais informações é só acessar o site da revista, revistacultivar.com.br. Muito bem, meus caros. Agora, nesse processo assim de troca de um controle familiar para um controle mais empresarial, profissional, entre aspas, vamos assim se dizer, existe aí umas sensíveis diferenças, né, em termos de governança. O que vocês têm observado assim, justamente nesse sentido assim? Quais são os principais obstáculos ou oportunidades até, né, de empresas que saem do controle familiar para um controle mais profissional assim? Como eu te disse, a função do AgroFamily Office é treinar a família para que chegue nas melhores práticas de governança corporativa. Então, o que a gente faz é, dentro do Conselho de Família, começar a imputar as informações, ensinar os herdeiros a ler um DRE, ler um balanço, analisar a operação, participar da hora de formar o orçamento, para que a gente consiga criar um ecossistema favorável a receber essas pessoas e fugir dos riscos de conflito. Tá. A partir do momento que a gente ultrapassar essa fase, você está pronto para fazer um conselho de administração de verdade. Nesse conselho de administração, você vai criar as regras de poder, criar as regras de fiscalização,
criar os limites de alçada da administração para que continue com essa transparência e remunere também quem está fora da operação. Tá. A pessoa que está na operação tem que ser remunerada, tem uma remuneração diferenciada, porque é um prolabore. Sim. Agora, o dividendo tem que ser igualitário. Na verdade, assim, colocando de forma simples, o que a gente pensa é ensinar a turma a conversar e a decidir. Tá. Né? Ou seja, é sair da mesa de almoço de domingo, que pode ser uma conversa acalorada, cheia de emoção, e ir para uma reunião estruturada, né? Criando critérios, criando conceitos, o que pode ser discutido ali, o que não pode, o que é assunto daquela mesa, o que não é, né? Para que a conversa seja produtiva, tá. Né? Para que ela seja boa para todas as partes. Ou seja, é criar uma sociedade que vai saber produzir, que vai saber se relacionar e que vai pensar no bem do seu patrimônio, do seu negócio. É isso que qualquer patriarca e qualquer matriarca quer. Né? Que seus filhos se entendam e que eles possam manter aquele padrão de vida conquistado, muitas vezes há várias gerações. Né? O grande desafio é manter, dar continuidade àquilo que a gente recebeu. Porque a gente mesmo sabe que no agro, a reforma agrária é feita na cama. Né? Quer dizer, na quantidade de filhos que você tem, que você vai dividindo a quantidade de terra. Então, você tem que ser cada dia mais produtivo, você tem que cada dia ser mais competitivo, porque hoje eu tenho X, meu filho vai ter um pouco menos, meus filhos vão ter um pouco menos, e assim consecutivamente. Então, eles vão ter que produzir cada vez mais. Eles vão ter que ser melhor que eu a cada geração. É mais que um mantra, é uma questão de sobrevivência, Exatamente. Né? E a cada cisão dessa, você vai perdendo a competitividade. Então, o nosso interesse é tentar manter esse pessoal aglutinado para que continue tendo o poder que eles têm de compra, poder de venda, poder de barganha, mas de uma forma organizada e com discussões técnicas para evitar um risco de um conflito familiar. Muito bem, meus caros, é um grande bordão do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a presença aqui de vocês e, por favor, pedir a gentileza de vocês deixarem o contato aí da Agro Family Office para quem quiser mais informações aí e tudo mais sobre o trabalho e o serviço de vocês. Por favor. Nós que agradecemos. O Agro Family Office, nós estamos montando a página, vai entrar no ar agora, www.agrofamilyoffice.com.br, e os telefones, Ferragutti Mendonça, advogados que somos os idealizadores junto com a Thaler, 2344-0444, e o da Thaler 3707-3040, 011 também. Muito bem, uma vez mais agradeço, Roberto. Obrigado. Obrigado, Paulo. E o espaço está aberto, tem novidades, é só voltar. Ótimo, obrigado. Muito bem. E assim encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.